If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. Corre, gente, anda logo que já vai começar a primeira aula com o professor Randolph. Bora, menina, a gente vai acabar perdendo a primeira aula de introdução à defesa contra a arte das trevas. Gente, onde tá a Leila? Leila? Calma, gente, calma, eu tô chegando, eu sou aluna retardatária, saí do chapéu seletor agora. Diz que eu sou da Lufa-Lufa. Ei, vem cá, por que é que vocês estão tudo de verde e eu tô de amarelo? Finge que é manifestação pelo impeachment na Paulista. Vamos. Tá. Vamos embora. Acorda, menina! As madame chocaram que a gente trouxe um senador no episódio passado? Pois agora, meu anjo, o sarrafo foi elevado. A gente trouxe um senador mago. O Harry Potter tá diferente nessa CPI da pandemia, tesoureiro. Pois é, a gente tá com Randolph Rodrigues. Randolph, ele, só apresentando, para quem eventualmente não o conhece, quem não conhece tá errado, ele é professor político brasileiro que é afiliado à Rede de Sustentabilidade, é atualmente líder da oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal e é vice-presidente da CPI da pandemia. Randolph já cumpriu 2 mandatos de deputado estadual pelo Amapá e agora está no 2º mandato de senador pelo estado. Randolph, seja bem-vindo ao República de Bolchevique. É a sua primeira vez por aqui, mas pra gente é como se o senhor fosse de casa, viu? Obrigado, Leila, tesouro, regreta, Jairme, né? Obrigado a todos vocês. Perfeito. Vocês já viram, né? Que o pessoal tem ficado até enciumado com as dobradinhas que temos feito, né? Já viram que até olha como vocês estão famosos. O secretário de comunicação do governo Bolsonaro, o ministro da propaganda. Vocês sabem que eu tô chamando de ministro da propaganda, né? Sim. Spoiler, né? O ministro da propaganda do governo Bolsonaro já está enfurecido com vocês, quer saber quem são, quer saber que gabinete paralelo é esse. É ele que beba um vidro de perfume da Jequiti, que a gente não vai contar, não. Tem o gabinete do mal e aqui tem o gabinete do bem. Ai, achei chique demais. A gente tinha botado o nome de gabinete do ócio. A turma do Harry Potter às vezes é a turma de Voldemort. Nós somos a armada do Randolph. Tu é Potterhead mesmo? Aprendi a ser com o tempo. Não sabia nada de Harry Potter. Até que acredite, depois que eu cheguei no Senado, há uns 9 anos atrás, né, vieram com essa história pro meu lado. E eu olhei assim, mas que danado é Harry Potter? Sei que danado é isso. Minha sorte é que o meu filho, Gabriel, era obcecado por Harry Potter. Tinha lido desde a infância todos os livros da coleção. Como se não bastasse tudo isso, ele já tinha lido todos os filmes. Aí eu tive um curso rápido, instantâneo de Harry Potter com o Gabriel. Aí aprendi alguma coisa. Não sou lá aquele especialista, mas já sei alguma coisa. Olha aí, tá em tempo, Leila, de recuperar o tempo perdido. Se Deus quiser. Leila, assim, precisamos de Hermiones, Leila, me ajuda. Olha, eu era ruiva, eu vou voltar.
Já que a gente tava falando de Harry Potter aqui, eu já vou adiantar uma coisa que a gente ia perguntar pro senhor lá no final. A gente tava tentando adivinhar qual é a escola de Randolph Rodrigues. Eu apostei numa vibe mais corvinal. Pois é, tu apostaste em qual? Eu apostei Sonserina, porque, né? Eu acho que tem a ver. Tem aqui, peraí, você tem que atualizar as aulas de Harry Potter, né? Tem a Dumbledore, pronto. Pronto, então é super partidário, então, né? Perfeitamente. Assim, a gente tá tendo muito enfrentamento com Comensais da Morte, como vocês estão percebendo. Pois é, não tá fácil. Eu não me insiro no mundo do Harry Potter, eu sou a Arya Stark e estamos aí, listando. Tell them the North remembers. Senador, veja bem, o nosso público, para o senhor, para fim de conhecimento, é um público que é muito querido, é um público fiel, é um público engajado, mas ao mesmo tempo é um público meio raso, que é meio desinformado. E aqui a gente tem a missão de informar eles sobre algumas coisas. Então, a gente queria ouvir do senhor, basicamente, o que é uma CPI, o que a gente pode esperar da CPI e o que é que, no final das contas, pode sair disso. O impeachment e qual é o seu papel e o papel do Omar e o do Renan. Só para o público entender, para também não criar expectativa achando, no fim das contas, que o Bolsonaro vai sair chorando do Palácio do Planalto. Aí a gente já prepara o psicológico do ouvinte. E primeiro é o seguinte, não vamos criar falsas expectativas. É o seguinte, a CPI não vai sair prendendo todo mundo, porque a CPI é uma comissão de inquérito. Por isso que é nome de Comissão Parlamentar de Inquérito. Os membros do parlamento se investem de uma condição similar à de um delegado para fazer uma investigação. E ao final dessa investigação, o que ocorre? A comissão faz indiciamentos, ou seja, indica. Indiciamentos vem de indicar. Indica que aquelas determinadas pessoas podem ter cometido aqueles determinados crimes. Ou seja, dizem que a investigação que foi feita leva à crença de que aquelas pessoas são os responsáveis por crimes cometidos. É isso que é indiciamento. Indiciar significa, dedo duro mesmo. Indiciar é apontar, dizer, olha, esse daqui foi o responsável por nós termos mais de 460 mil brasileiros mortos. É esse o papel de uma CPI. Não quer dizer que essa conclusão, sendo feita com todas as provas, essa é que vai ser a conclusão. Porque essa conclusão precisa ainda ser votada. Ou seja, a CPI ela tem 11 membros. Né? Nós precisamos ter a maioria dos votos para que esta conclusão seja votada e seja o relatório final da CPI. Então, moçada, tesoureiros, Jair me regreta, preste atenção. Vou precisar muito de vocês. Nós vamos precisar, ao final, o relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros, se apontar no caminho de tudo que nós estamos vendo até aqui, ele precisa ter voto. Ele precisa ser votado pelos 11 senadores e nós precisamos dos votos favoráveis para aprovação. E aí, já pode prender depois disso, galera? Não, ainda não, calma. Depois disso, esse relatório vai para as autoridades responsáveis, conforme forem os crimes apontados. Por exemplo, se for identificado crime de responsabilidade com o presidente em relação ao presidente da República, vai para a mesa da Câmara dos Deputados. Se for apontado crimes comuns do presidente da República, vai para o Procurador-Geral da República. Se for apontado crimes comuns de outros membros, por exemplo, crimes comuns do Pazuello, por exemplo, vai para um procurador do Ministério Público Federal. Né? E se for, inclusive, apontado crime de lesa humanidade ou genocídio, vai para o Tribunal Penal Internacional em Haia. Né? Então, tem diferentes autoridades que podem receber o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu já vi que a Leila, quando eu falei Procurador-Geral da República, disse, parece, sobe aquele BGzinho. Exatamente. Né? Mas muita calma nessa hora. A lei que regula as comissões parlamentares de inquérito, ela diz o seguinte, que a autoridade que receber o relatório com medidas de indiciamento de uma CPI tem o prazo de 30 dias para apontar quais as providências que tomou. Jair, é igual trocar uma roupa na Zara. Você atura o vendedor meio enjoado lá, mas você troca. Tem 30 dias. Exatamente, tem 30 dias. É isso mesmo, Leila. É a mesma coisa que trocar roupa na Zara, é a mesma coisa. Então você tem 30
dias, o cara tem 30 dias pra dizer o seguinte, quais as providências que tomou. Mesmo que ele diga, arquivei tudo, ele tem que fundamentar porque arquivou. Ou seja, a gente apontar lá, olha, tem um tal de... Olha o vídeo aqui do tal do gabinete paralelo atuando contra a vacina. Olha aqui, mais de 53 e-mails, 80 e-mails recusando vacina. Isso representou a morte de 80 mil brasileiros. E aí? Ele, não basta ele dizer, não, isso não vale de nada. Ele tem que dizer, olha, não achei que fossem elementos suficientes, isso, aquilo. Enfim, ele tem que justificar o porquê não acatou o pedido de indiciamento. Porque, veja, é a mesma coisa de um delegado concluir uma investigação, pedir o indiciamento de alguém e, em seguida, o membro do Ministério Público fornecer a denúncia. Então, tem 30 dias. Se em 30 dias ele não declinar, ou melhor, não disser qual foi a responsabilidade, qual foi a providência que tomou, ele pode responder criminal, administrativa e civilmente pela omissão, entendeu? Então, ou seja, a lei estabelece para a autoridade que receber a denúncia também responsabilidades no encaminhamento da denúncia, né? Ou seja, a CPI não é a panaceia, não é a cloroquina de toda a enfermidade, como dizem os negacionistas. Ou seja, não é a panaceia, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela pode apontar um caminho para a apuração das responsabilidades. Muito bom. Viu, ouvinte, que a gente sempre recebe, mas vai dar em pizza. Calma, gente. Os tempos mudaram. Agora essa CPI está sendo televisionada, hashtagizada, cobrada e colaborada com a internet. E é um momento, é uma CPI, eu acho, inédita. Leila, essa CPI não pode dar nem pizza, nem cloroquina. Não vai. Não permitiremos. Você falou aí uma bela quantidade de e-mails e provas, eu já queria entrar num assunto aqui. Que a gente chegou num momento importante ontem, quando vazou aquele, sei lá, se o Sam Painter, né, do Metrópolis, ele publicou aquele vídeo em que a gente vê a doutora Anísio, o Osmar Terra e grande elenco, Fernanda Montenegro e grande elenco, eu gosto de falar, com o presidente Bolsonaro, né, aquele vídeo que é muito autoexplicativo. Presidente, o senhor tem uma tropa aqui de leões. I'm Ashley Graham, and as a parent, I know the back-to-school transition can be a lot. When it comes to wellness, Ollie supports me and my family through it all. Kids Multi is big in my house. It supports their immune system, and they love to take it. A win-win for everyone. Shop these products at ollie.com or retailers nationwide. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Os leões precisam ser criados por um leão também. E uma das coisas importantes que eu tenho para falar é o seguinte: no contexto da vacina, a gente tem que tomar extremo cuidado. O Brasil tem uma diversidade genética assombrosa que faz da população brasileira provavelmente das grandes mecas do desenvolvimento de vacina. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Com todo respeito, é lógico que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus é que eles têm intrinsecamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição nesse momento de dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar realisticamente no que a gente chama de fase 3. Isso é muito sério. Então, nesse sentido, a gente precisaria, a minha sugestão, até enviei uma mensagem para o executivo, uma pequena carta para o Weintraub, para o Arthur, que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar eu não vou fazer parte desse grupo, eu sou especialista em vacina, mas eu gostaria de ajudar o executivo a montar o que se chama de um board. Então, se fosse um shadow cabinet, esses livros não precisam ser expostos digamos assim, a popularidades. E aí muita gente está falando, nossa, matou a pau, né? Agora a gente tem aí, agora a CPI vai andar e tudo. A partir de agora, só a partir de agora a gente já tem uma linha única de condução, conclusão sobre esses destinos, com aquilo tudo assim, porque, gente, não tem como dizer que a montagem nem foi o hacker, não, dessa vez. Só se o hacker for excelente computação gráfica, mas a gente já tem algo de concreto? O que já se pode dizer a partir daí?
E a gente começou com a suspeita de que aquilo era um vazamento, e depois a gente se deu conta que não era vazamento, que aquilo ali tá, inclusive, tá postado no perfil do presidente da República. Ele mesmo divulgou aquilo ali. Então tá escancarado o que aconteceu. Só para deixar claro pro ouvinte, não é porque o presidente publicou na agenda e postou vídeo que tá tudo ok, tá, gente? Essa era a desculpa que o Ricardo Salles usava pras mutretas dele, agora vê o que deu. Não, vem cá. Só porque não foi escondido não quer dizer que não foi crime. Aliás, a especialidade do governo de Jair Bolsonaro é fazer crime às claras, na expectativa da impunidade. Veja só, já que você falou de um dos demônios, o ministro do Meio Ambiente vai bater foto com madeira contrabandeada, com madeira ilegal, com toras de madeira ilegal, madeira rara, árvores raras da Amazônia, contrabandeada. Então, o senso de impunidade da turma é fantástico, além dos limites, né? Além dos limites. Eles realmente, para algumas coisas, realmente não precisa muito esforço investigativo. Estão às claras. Esse vídeo, por exemplo, é isso. Só foi procurar em todos os vídeos publicados do perfil da Presidência da República que estava. O mais absurdo, Leila e demais, é que eles tratam realmente um vídeo em que os caras negam vacina. Diz, não vamos, assim, esse negócio de vacina é um negócio muito complicado, sabe? Esse negócio de vacina, terceira fase, é muito complicado. Eles não têm constrangimento nenhum em admitir, em tratar, em fazer, em conduzir da forma como estavam conduzindo. Aquele vídeo, Leila, ele só é uma prova mais material escancarada do que nós, da direção da CPI em especial, estávamos dizendo desde o início. Existe um gabinete paralelo. Achei muito engraçado até que um dos senadores governistas que falaram na sessão da doutora Luana, na quinta-feira, né? Eu vou até dar o spoiler aqui. Aquele que estava falando, aí o tio Omar Aziz chegou lá eu estava presidindo, né? E o tio Omar Aziz chegou lá. Deixa eu contar essa história aqui todinha. Eu amo fofoca. Por favor, conte que é maravilhosa. Conta que só tem fofoqueira aqui. Não se benza não, tô falando de você, fofoqueira, fuxiqueira. Jair me viu, eu contei outro meteoro, deixa eu contar. Foi uma cena fantástica, né? Assim, tava o depoimento da doutora Luana Araújo, transcorrendo tudo bem e tal. E aí o meu amado Omar olhou pra mim e disse, pô, Rodolfo, tô de cabeça aqui, pô. Eu vou, toca aqui. Eu vou lá pro gabinete, ver se melhora e tal. Se eu não voltar, fecha aqui a baiuca, viu? Encerra aqui todo dia. Eu disse, não, deixa comigo. Aí eu fui. Então vocês já perceberam, né, que o Omar é o bagunceiro e eu tenho toque, né? O Omar quando tá lá presidindo, é papel pra um lado, papel pro outro e tal. Aí eu chego lá pra presidir, eu substituo o Omar, arrumo um papelzinho aqui e tal, né? Cada um tem seu jeito. Tá, fui lá, tava presidindo de boa, na canoa, né? Aí sobe um senador governista lá e começa a questionar tudo que a Luana tinha falado até então. Rapaz, moçada, eu olho assim pro lado, quando vejo, parece um elefante, parece assim, sabe aqueles elefantes grandes? Vem assim bufando. Parece um búfalo que vem na minha direção. Era o Omar voltando. Desculpa o termo. Puta que pariu, porra! A mulher falando 2 horas aqui. Aí vem esse povo falar perto a essa altura, porra. Como é que pode um negócio desse? Vocês viram que vazou isso daí? Bom, porque tá saindo som aí, tá interrompendo a minha fala. Eu queria que o presidente pudesse ver essa questão. Nem reparei. Não reparamos. Não. Não perceberam? E rapaz, eu tentando controlar o Omar, né? O Omar assim, mais fulo da vida do que eu. Eu disse, não, calma, mas calma, o cara falando besteira aqui, rapaz. Tá falando besteira, um monte de besteira aqui, pô. Esse monte de músculo sem cérebro, pô. Falando um monte de besteira aqui, como é que faz um negócio desse? Poxa, gente, não deu pra ver nada. Essa não saiu do meteoro, não. Esse monte de músculos sem cérebro. Não saiu, não saiu essa parte aí, não saiu. Mas ele falou isso também, pessoal, ele também falou isso, sabe? E aí é o seguinte, o vídeo só confirma isso que nós estávamos falando desde o começo da CPI, e que existe uma espécie de gabinete paralelo que atuou em relação às gestões do ministro Mandetta e do ministro Tatti de forma paralela. Se institucionalizou na gestão do senhor Pazuello. Eu agora falei do depoimento da doutora Luana, porque o depoimento da doutora Luana, o que nós percebemos foi que o gabinete continua existindo, porque a doutora Luana disse claramente, o veto
veio da Casa Civil. Qual a razão para vetar assim, aquela moça? Ela era uma comunista ensandecida? Ela era, por acaso, se você procurar as redes sociais dela e fizer uma investigação a fundo, existe ela com a bandeira vermelha em algum comício petista em algum lugar? Nada disso. A moça, inclusive, tem as posições políticas passadas, alguns dizem que, inclusive, eram posições políticas conservadoras. O problema é que a moça defende a ciência. Aí, para vocês verem o pântano que estamos. O pântano que estamos é o seguinte, a questão não é mais ser de esquerda ou ser de direita, é defender a ciência ou ser contra a ciência. Então, as posições daquela moça, em defesa da ciência, de que não existe tratamento precoce, de que tem que ter isolamento físico, de que tem vacina e tal. Essas posições foi que avetaram de integrar o governo, que nos traz a crença de que reuniões como aquela que aconteceu em setembro ainda pode estar continuando a acontecer, conduzindo a política de enfrentamento, a política negacionista de enfrentamento à pandemia. Tudo que nós falamos até agora, tudo que nós tínhamos falado até agora, essa aí é a prova material da existência desse chamado gabinete paralelo. Eu não sou de fofoca, não, mas semana passada, no fim de semana desse... Mentira. Quem é o fofoqueiro daqui é ele mesmo. Quem é que tá juntando primeiro? Querido, quem é que tá juntando prova aí no gabinete do ócio? Eu não sou de fofoca, não, mas... Mas então, Randolfo, teve um fim de semana desse aí que rolou um evento cheio de negacionista. Inclusive, um negacionista que escreveu um livro chamado Fraudemia, certo? E aí, entre os convidados que constava que ia comparecer ao evento, estava o ministro Marcelo Queiroga. Ele não compareceu, mas mandou um assessor. Aí fica a pergunta, será que o Ministério da Saúde tem comparecido aos eventos da Sociedade Brasileira de Infectologia? Ou alguns outros eventos? Tesouro, nós temos até algumas coisas para apreciar. Temos até alguns elementos nesse sentido para apreciar mais a fundo. Por exemplo, tem não só a atual gestão do Ministério da Saúde, mas a gestão do senhor Pazuello teve, em agosto, segundo documentos que nós temos na CPI, uma reunião com o presidente da sociedade, olha só, uma reunião muito estranha, que teve dia 10 de agosto, se não me engano, de 2020. Foi uma reunião com o Osmar Terra, lembra? Osmar Terra, Osmar Terra, e com o presidente da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia. Para discutir, e em tese era para discutir formas de combate ao coronavírus. Bom, eu acho que deveria ser com a Sociedade Brasileira de Infectologia. Não. Foi com a de ozonoterapia. Eu curioso em saber qual foi as formas de combater o coronavírus com ozonoterapia. Ele pegou. É um cateter bem fininho, Rodolfo. Como é que é? É um cateter bem fininho. Inclusive, eu queria pegar esse gancho, senador, e queria perguntar: o Osmar Terra, ele pode ser convocado? E uma segunda pergunta, no caso que ele seja convidado, o senhor vai levar esse globo que tá atrás do senhor, por favor? Ai, desculpa, gente, eu lembrei do negócio aqui, perdão. Olha, assim, cadê o globo? Tem que puxar pra cá. Eu ainda coloco o globo, sabe, com a América do Sul, assim, relevo, do lado de cá, entendeu? Do lado de cá, com o Brasil do lado de cá. Pra quem sabe, porque assim, tem dupla finalidade. Eu tenho que levá-lo não só no depoimento do Osmar, mas no depoimento também, no depoimento, na reconvocação do senhor Eduardo Pazuello. Sabe por quê? Porque o globo tá ali, ó. Aí no globo tá de frente a América do Sul e o Brasil. E a linha do Equador passa ao centro, divide, né, a circunferência terrestre, né? Quem sabe, e a linha do Equador passa inclusive pelo meu Amapá. Olha o meu Amapá ali cortado. Quem sabe com isso, a gente pode, assim, ensinar rapidamente onde fica o Amazonas, onde fica o Amapá. Pra eles mandarem os lugares certos, né? E aí a gente, assim, porque lembra que o ministro Pazuello fez uma confusão por onde passa a circunferência da Terra, por onde passa a linha do Equador. Então esse globo também tem uma vantagem de mostra claramente a linha do Equador está e onde está o Nordeste. E mostra o seguinte, que não neva na Amazônia. Não é por estar um pedacinho acima da linha do Equador que neva, né? Porque a característica
característica do clima equatorial é ser quente e úmido, né? Enfim, é uma boa ideia, viu? Olha, tá aí, aprendi mais essa. Vou levar o Globo pros depoimentos de Osmar e pro depoimento de Nossa, por favor, leve. Será que é por isso que eles odeiam? Eles odeiam a Globo? Será por isso? Tem um gatilho? Verdade. É gatilho, é isso. Porque se fosse a Rede TV Terra Plana, eles a Rede TV é chapada. A gente tem que mandar um ofício pra a família Marinho. Família Marinho, por gentileza, troque o nome da emissora pra Rede Chapa, porque aí fica um negócio disco assim, chapado. E pronto. Ou pode ser... Rede Plana. Rede Plana. TV Terra Plana, né? Alguma coisa assim. Imagina, porque assim, eu sou mais das antigas, eu sei que vocês são mais novinhos, eu desconfio que vocês são mais novinhos, né? Eu era da época que a consigna era Rede Globo, aí a nova fica a seguinte, Rede Plana. Né? Eu gosto. Ia ser ótimo. Agora, mas aí voltando, vocês ficam aí na sacanagem, eu acabo... Aqui só trabalhamos com hiperlinks. Então, olha só, o senhor Osmar Terra, o senhor Osmar Terra, né, ele não pode ser convocado, porque ele é membro do Congresso Nacional, ele só pode ser convidado. Então a gente deve votar na terça-feira o convite para ele comparecer. Aí, como é convite, não é convocação, ele pode ir ou não ir, né? Mas não é convocação, é convite. Eu sei que vocês vão ficar numa ansiedade danada se for aprovado o convite e for marcado o dia, e aí ficar na expectativa. Isso aí é igual cena de novela, vocês vão ficar na expectativa. Ele vai, ele não vai, ele vem, ele não vem e tal, né? A gente a gente mal pode esperar pra começar a assistir aqueles vídeos do Osmar. Nossa, estamos na super expectativa. Começar a assistir aquele bando de vídeo pra Inclusive, clipar. o VAR está fazendo um grande sucesso nas internets. Eu acho assim, ele é uma pessoa tão convicta defendendo que não ia ter nem 1000 mortos na pandemia, de que a imunidade estava chegando, que eu não vejo motivo para ele recusar aí apresentar os argumentos dele diante do Senado. Eu não vejo. Eu também não. Assim, é só ele mostrar a convicção que ele tinha em março, de que nós... Aliás, quem não rogava a Deus que ele tivesse certo, né? 800, tivesse... a primeira previsão era que não íamos ter mais de 800, depois que íamos ter mais de 1.200, mais de 1.600. Tomara que ele tivesse... agradeceríamos muito se ele tivesse estado certo. Sim. Rodolfo, vê só. Tem... Lá no começo da CPI, antes mesmo de começar os trabalhos, a Casa Civil, ela gabaritou, basicamente, os crimes que foram cometidos pelo governo federal, o que eu imagino que pode ter facilitado até o trabalho de vocês. Porque a Casa Civil preparou uma lista com 23 crimes cometidos pelo governo federal e fez o favor ainda de colocar uma tabelinha mostrando qual era o ministério do governo que estava associado a cada uma daquelas falhas, que eles mesmos identificaram e já começaram a preparar as defesas. Aí eu pergunto, aquilo ali ajudou vocês? Não, eles lembraram alguns que já tinham esquecido. Dá uma olhada no plano de trabalho do relator. Sério, tinha alguns... Putz, como a gente esqueceu esse daqui? Dá uma olhada no plano de trabalho do relator, né? Que eles acabaram acrescentando alguns que... Olha, é o primeiro roteiro de delação premiada que eu conheço, viu? Delação premiada prévia. Foi uma delação premiada antecipada, né? E sem a gente pedir, sem o investigador pedir. Não precisa fazer prova contra si mesmo, mas se quiser, pode fazer também, né? Não necessita, mas nesse caso eles fizeram questão de fazê-la, né? Sem dúvida, o roteiro nosso acabou incorporando muitos aspectos daqueles que eles apontaram previamente. E assim, a investigação acaba confirmando alguns desses. Alguns daqueles pontos, eles não foram abordados ainda dentro das oitivas que aconteceram no plenário lá da CPI. Mas, assim, existem algumas outras linhas sendo investigadas por fora, além do que está se passando nas sessões públicas? Ou está sendo basicamente a mesma linha nos bastidores e nas sessões? Uma dessas linhas, por exemplo, o genocídio dos povos indígenas, que é inclusive o que pode resultar em uma denúncia do Tribunal Penal Internacional. Essa nós ainda não aprofundamos, não detalhamos, e este é um dos aspectos que eu considero que nós temos que avançar, ir adiante. Vou fazer um gancho, então eu iria perguntar se a gente vai ter lideranças indígenas
falando sobre a influência do negacionismo e kit Covid nas comunidades, mas eu acho que meio que você respondeu, mas eu queria saber se a gente vai ter um line-up aí robusto com isso. Tem requerimentos meus de convocação para chamar inclusive a APIB, né, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né, e convidar lideranças para poder relatar o que aconteceu no conjunto das regiões indígenas por todo o país, né? Então, nós ainda temos que votar esse requerimento, mas tem requerimento não somente meu, mas de outros colegas senadores convidando. E eu creio, obviamente, nós ainda temos que adentrar esse debate no campo majoritário da CPI, né, no chamado G7, nós chamamos de G7, todo mundo, a imprensa começou a chamar de G7. Eu posso fazer fofoca aqui? Por favor. Você deve, Randolph, né? Inclusive, depois que você ouvir esse episódio, no nosso feed tem um podcast de fofoca nesse mesmo feed. Só fofoca. Então pronto. Sabe que nós, do chamado campo majoritário, do G7 da CPI, montamos um grupo de WhatsApp, né? Eu vou contar aqui em primeira mão o debochevi, né? Vou contar aqui em primeira mão o nome do grupo de WhatsApp. Como temos 7, nós somos 7 membros efetivos, temos 2 suplentes e temos alguns convidados especiais nesse grupo, nós resolvemos, assim, homenagear os 2 decanos do grupo, né? Os 2 decanos são os senadores Tasso Gereissati e o senador Otto Alencar. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Né? Aí nós todos nos batizamos o grupo com esse nome aqui, olha. Filhos de Otto e de Tasso. Eu amei. Lembrei do grupo da Vaza Jato, que eram os filhos de Januário. Essa é a referência. Essa é a referência. Tem os filhos de Januário, filhos de Tobias de Aguiar, filhos de Otaço. É que às vezes eu pego no tranco, gente. Olha aí, você já percebeu, né? Já percebeu. Aí deixa eu contar a história toda. Já que você já sacou, deixa eu contar a história toda. Nós fizemos a primeira reunião do grupo, pra consolidar o grupo, os 7, todos e tal. Gente, tudo bem, tranquilo e tal. Para nós interagirmos, e aí a sugestão foi minha, para nós interagirmos mais, ficarmos coordenados, vamos montar um grupo de WhatsApp, né? Aí de imediato, quem foi que falou? O senador Renan Calheiros pulou e disse: Randolph, tudo bem, estou de pleno acordo, desde que o nome não seja Filhos de Januário. O restante pode. Aí logo disse: bom, não pode ser Filhos de Januário, então vai ser Filhos de Otto e de Tasso, né? Então os 2 decanos aí, portanto, colocamos esse nome aí no grupo, né? Pronto, revelado aqui no Debochevique aí, o nome do grupo de WhatsApp, que a gente sempre conversa, dialoga e tal. Nossa, isso é exclusiva, muito boa, viu? A gente só trabalha com fanfact. Chora a Folha de São Paulo. Aqui. Porque chora Grupo Marinho. Importante. A gente tá, a CPI, quer ou não, além de todas as questões jurídicas e todo o fluxo e os tentáculos, né, de opções que a gente tem de se chegar a vários resultados para além da compra e aceleração, graças a Deus, da vacina, as pessoas estão sendo encorajadas de alguma maneira a se posicionar contra o governo negacionista que está aí. Inclusive, recentemente a gente viu manifestações no dia 29 de maio, vai ter mais manifestação dia 19 de junho, aí eles vão fazer a do dia 20 de junho, né? Enfim. O que o senhor acha dessas manifestações que vêm sendo convocadas, principalmente sobre esse discurso de vida, pão, vacina e educação, pedidos de impeachment por conta dessa má gestão da pandemia, manifestações essas que estão sendo chamadas de aglomeração do bem, embora estejam ocorrendo de forma muito organizada, a PFF2, que é máscara para lugar fechado, de alta contaminação, mas em lugar aberto. Como o senhor vê isso, assim? Leninha, assim, até por não ser negacionista, por defender a ciência, por estar numa CPI que investiga o agravamento da pandemia em nosso país, eu não recomendaria a ninguém, de nenhuma posição política, alguma fazer manifestação. Agora, eu entendo perfeitamente as manifestações que estão ocorrendo e veja, não há paralelo. Há uma diferença abismal. É um absurdo falar o seguinte, alguns dizerem o seguinte: eu detesto essa polarização. É realmente um absurdo essa polarização. De um lado tem uma turma defendendo ciência, vacina, civilização. Do outro lado tem uma turma defendendo negacionismo, autoritarismo, né, restabelecimento. Então,
a polarização que existe entre o pacto civilizatório que nos formou e a barbárie, né? Essa a polarização. Então, da mesma forma, eu tenho assim, há uma diferença abismal nos dois padrões de manifestação. E é o seguinte, eu não tô querendo ser maniqueísta aqui, mas é uma diferença abismal. Porque, veja, uma manifestação, as pessoas estão sem máscaras, as pessoas estão defendendo uma intervenção autoritária para quebrar as estruturas do Estado de Direito, a maior conquista que nós tivemos nos últimos 30 anos em nosso país. Estão defendendo cloroquina, que no planeta todo não é tratamento eficaz contra a Covid-19. Então esse é um tipo de manifestação. Na outra manifestação, as pessoas estão pedindo vacina, pão, comida, medidas de salvação de vidas. Na outra manifestação, as pessoas estão usando máscaras, estão distribuindo álcool, estão procurando ter cuidado mínimo. Embora que algo como aquilo que aconteceu ali na Avenida Paulista, ali não dá para ter distanciamento físico, distanciamento social, né? Ali não dá algo daquela uma manifestação daquela natureza, é impossível isso se concretizar. Mas, assim, eu não recomendo, mas entendo perfeitamente e também entendo a diferença que existe. São movimentos sociais e a sociedade dizendo, já chega, basta. Nós temos que reagir de alguma forma. No outro, é o presidente da República, que deveria ter o dever de proteger vidas, que deveria ter o dever de nos unir, chamando para manifestações contra a vacina, por hidroxicloroquina. Ai, meu Deus, é um Handmaid's Tale sem fim. Então, são gigantescas. Não, é desonesto dizer que a manifestação de um lado e de outro é a mesma coisa. É desonesto esse tipo de pregação. Né? Uma é uma espécie de manifestação de reação à barbárie que está em curso. Leila, essa semana eu já perdi 2 amigos aqui no Amapá por conta da Covid-19. Anteontem eu perdi o professor Carlinhos. Foi meu contemporâneo, foi professor comigo na Universidade Federal do Amapá, no Departamento de História. Hoje eu perdi um companheiro, um dos melhores militantes do controle social da saúde, membro do Conselho Estadual de Saúde, militante do PCdoB, que era o professor Vanderlei, que era o Vanderlei. Tanto o Vanderlei quanto o Carlinho, se nós tivéssemos respondido, pronto, vamos lá, se a gente tivesse respondido o 10º e-mail da Pfizer, não precisaria não ter respondido os 53. No 10º e-mail tivéssemos respondido, tanto um quanto o outro estariam vivos hoje, porque nós teríamos começado a vacinação com a Pfizer em 17 de dezembro. Sim. Então é disso que se trata. Então eu não recrimino o meu companheiro, a minha companheira, que olha assim e disse, não, eu não aguento mais. Chega, eu vou colocar pra fora tudo isso que eu tô sentindo de alguma forma. Eu vou me manifestar. Eu não tenho como recriminar quem quer exercer o direito diante da catástrofe que nós estamos sofrendo. Sim. Causa e efeito, né? Eles estão provocando todo tipo de sabotagem no combate à doença. A manifestação que foi às ruas é uma reação. Se eles estivessem trabalhando pela saúde do povo, a manifestação não aconteceria. Jair, deixa eu até aproveitar para colocar o seguinte. Teve um momento nessa pandemia que nós tivemos um consenso. Quando chegaram ao Brasil as primeiras imagens daquela tragédia que ocorreu em Milão, com corpos sendo levados em caminhões, né? Quando as primeiras notícias de que o vírus que chegava era muito grave, naquele momento existia, durante assim, umas 2 ou 3 semanas da chegada do vírus, teve um consenso na sociedade brasileira. Tinha um consenso que estava chegando era muito grave e precisavam ser tomadas as medidas necessárias para salvar a vida. Nesse consenso estavam juntos o próprio governo federal. Eu lembro que o ministro Mandetta chegou a fazer uma reunião com todos os parlamentares lá no dia 9 de março, dizendo que íamos ter momentos muito tensos. Membros dos governos locais e a sociedade. Então tinha um consenso até ali. Sabe quando foi rompido esse consenso? Dia 24 de março de 2020. Nesse dia, o senhor presidente da República faz um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. E o que é que nós esperávamos? Que o presidente fosse para a TV e dissesse: brasileiros, estamos para viver um momento muito grave. Preciso da união de todos. A partir de agora não pode ter governo ou oposição. A partir de agora é uma guerra. E somos nós, os brasileiros, contra o vírus. E nós vamos vencer. Para isso, anunciou as seguintes medidas. E instituirei, a partir de agora, um gabinete de crise com os melhores cientistas que esse país tem e com acompanhamento dos representantes de todos os governos locais. Bom, nós esperávamos de um chefe de Estado e de governo esse pronunciamento. O que foi que o presidente da República disse? Para que parar? Para que isso? Vamos às ruas. Não é mais do que uma gripezinha. Naquele momento, a sociedade brasileira foi fraturada.
nada. O presidente, o chefe de Estado da nação, que tem o dever de nos unir, nos dividiu. Promoveu uma guerra entre brasileiros. Não tomou as medidas necessárias. E nós viemos para o fundo do poço da crise sanitária, econômica, política e social que estamos vivendo. Então, quem fraturou e quem sabotou o enfrentamento à pandemia foi o próprio presidente da República com esse pronunciamento do dia 24 de março. Exato. Aproveitando, senador, que você tocou nesse assunto, tudo isso que a gente tem, pronunciamento, vídeo, postagem em rede social, são provas, mas são provas que elas podem ser obtidas por qualquer pessoa. No caso, como a gente fez. A gente saiu coletando, saiu registrando e encaminhou para vocês. Mas a gente tem conhecimento de que vocês também obtêm provas que são confidenciais. São documentos, são arquivos, tem até a salinha lá que vocês apresentaram para a imprensa e tal. Vez ou outra sai uma informação nova, por exemplo, a quantidade de e-mails ignorados da Pfizer. Como é que tá o andamento lá das informações? Tá chegando coisa boa no sentido da investigação? Como é que tá sendo feita aquela apuração ali, pra gente entender? Olha, isso é importante. Aí, lembra a primeira pergunta que vocês fizeram? E a CPI? A CPI pode acabar em pizza? Em pizza, nem em pizza nem em cloroquina, pode acabar mais, porque a CPI já serviu para uma coisa. Por exemplo, se não tivesse CPI, não tinha chegado para nós a informação de que chegaram 53 e-mails da Pfizer sem resposta. Aliás, Jaime, Tesouro, Leilinha, spoiler. Eu vou deixar isso para quarta-feira na CPI, entendeu? Para todo mundo ficar na audiência, né? Spoiler. Boa, gostamos. Spoiler. Spoiler. Ao que tudo indica, não foram somente 53, né? Misericórdia. É o quê? A cada semana aumenta uns 10 aí. A contagem continua, né? Vamos deixar pro depoimento de quarta-feira. Sabe o que eu tô visualizando aqui, Randolfo? Entrando no assunto Harry Potter. Lembra quando o Harry Potter recebia uma carta, a tia dele jogava fora? Aí no fim chega um monte de carta de uma vez só, assim, que não tem como ignorar. Uma chuva. Foi isso que aconteceu naquele ministério, não é possível. Foi isso. Ô caixinha de spam sem vergonha essa, né? Tava chegando anúncio de Viagra. Aí ia tudo da Pfizer pra lá. Eles devem ter visto assim, né? Aí viu o timbre em cima, Pfizer, né? Disse, não, é Viagra. É Viagra. Devia ser isso, né? Aí, olha só, a contagem ainda continua. Ao que tudo indica, não foram só 53. Mas isso, per si, já justifica a razão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se não fosse a CPI, nós não sabíamos que tinha de 53. Deixa eu dar um outro spoiler. Se não fosse a CPI, nós não saberíamos que o presidente da República tinha telefonado para o primeiro-ministro da Índia para pedir o descarregamento de hidroxicloroquina. Fosse mandada hidroxicloroquina de lá da Índia para cá. Né? Nossa Se não fosse a CPI, nós não sabíamos, por exemplo, que o Ministério das Relações Exteriores, segura essa aí, o Ministério das Relações Exteriores fez advocacia administrativa para uma empresa brasileira ter liberado uma carga de hidroxicloroquina da Índia. Então, o nosso Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamaraty, é pego em uma das correspondências que nós recebemos, fazendo advocacia administrativa em favor de empresa. Né? Tudo isso são algumas das informações que já nos chegaram, que é de posse da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma outra coisa muito interessante, boa parte dessas documentações estão lá com a classificação, segundo a legislação, de sigilo. Quando a gente dá uma olhada, não cabe na lei de sigilo, não cabe a classificação de sigilo. Né? Eles mandaram a classificação de sigilo para não vir à tona os negócios que estavam fazendo parte, né? Os negócios que estavam acontecendo. Né? Um dos requerimentos nossos para serem votados é esse, pedir a desclassificação do sigilo desses documentos todos, porque isso não pode ser sigilo. Isso tem que ser de conhecimento do tesoureiro, isso tem que ser conhecimento do Jaime, tem que ser conhecimento da Leila, do Regreto, tem que ser conhecimento de todos vocês. Né? Tem que ser conhecimento da Globo, tem que ser conhecimento da CNN, tem que ser conhecimento do mundo, de todos os brasileiros. Uhum. Randolfo, só pegando um gancho rapidinho aqui, falando do que a gente teria que tomar conhecimento ou não. Aquele fato do presidente decretar um sigilo no cartão de vacinação dele, por exemplo. Isso não seria o tipo de documentação que qualquer cidadão poderia ter acesso ou não? Com certeza. É a circunstância de 95% dos documentos que estão chegando na CPI. O Ministério
Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, manda a documentação e coloca a classificação de sigilo, sem ser merecedora da classificação de sigilo, essa documentação. Sem ser merecedora, sem ter a necessidade desse tipo de classificação. Para não ser apreciado pela mídia, provavelmente. Exatamente. Para não ficar patente, para não saber, não admitir essa história dos 53 e-mails, por exemplo. Né? Porque não tem mais critério, né, para decretar sigilo. Decreta sigilo no que quiser, não tem mais nenhum critério, não tem mais nenhum... Mas pela lei não pode ser assim. A lei estabelece a classificação de sigilo e de qualquer documentação. Uma troca de e-mails entre o Ministério da Saúde, quer dizer, no caso não foi uma troca, né? Deixa eu corrigir. Só uma mandava, então não era troca. Só um lado mandava, troca é quando eu mando assim. É a friend zone. É a friend zone. Aí é o seguinte, então, uma comunicação, melhor dizendo, do Ministério da Saúde com uma empresa responsável pela produção de vacinas, não pode ser. Qual é o sigilo que existe nisso? Pelo amor de Deus santo. Por que isso deve ser sigilo? Sigilo é, por exemplo, informações sensíveis da nação, como desenvolvimento de tecnologia nuclear, né? Isso ou algo de que o valha, isso é que é informação sensível e que merece a proteção da nação, né? Agora, troca de e-mails entre o Ministério da Saúde e uma empresa que está produzindo vacina no meio de uma pandemia, isso tem que ser de conhecimento público. Randolfo, vê só, a gente é de conhecimento público, inclusive está sendo trazido muitas vezes durante as sessões as declarações do presidente em relação a tudo que envolve a pandemia, uso de máscaras, distanciamento social, vacinas e tratamento precoce e tudo mais. Os governistas, eles ficam tentando emplacar um discurso que é só o jeitão dele de falar e que isso não teve nenhum efeito na gestão da pandemia. Minha pergunta é, como a CPI vai encarar isso? Como é que a CPI vai encarar os posicionamentos do presidente da República públicos? Talvez o melhor retrato disso tenha sido a emoção da doutora Luana na minha pergunta, logo depois que eu coloquei o vídeo com uma série pequena, uma pequena série de depoimentos do presidente da República quando nós chegávamos a 250 mil mortos. Aquele respirar fundo de cansaço com aquilo dela, né? Eu acho que a demonstração de um infectologista é a demonstração do impacto que isso tem. Pesquisa recente dá conta que as cidades que têm maior presença bolsonarista foram as cidades mais impactadas pela pandemia, né? Quando, veja, o chefe de Estado da nação é um líder. Por mais objeção que nós temos a Jair Bolsonaro, ele é um líder populista de extrema direita, que aponta o caminho para os seus seguidores. Quando esse líder diz para os seus seguidores, não usem máscaras, não passa de uma gripezinha, não irão morrer mais de 1.500, de 2.000. Quando ele fala isso concretamente para os seus seguidores, ele leva muitos seus seguidores à morte. Só que não leva só seus seguidores à morte. Se trata de ter esse tipo de comportamento diante de uma doença infecciosa. Pandemia, o nome de pandemia, para quem não sabe, atinge a todos. Atinge todo o planeta. Pan, vem do grego. Infecta todos. Acerta todos ou atinge todos. É esse o nome, é esse o significado de pandemia. Quando ele lidera alguns para se exporem ao vírus, alguns desses vão para casa depois, exposto aos vírus, e o filho, o avô, a avó, o irmão desses que não se expôs ao vírus, vai ser infectado por esse que se expôs. O liame em relação a isso, das declarações do presidente da República, eu acredito que vai ser o mais fácil a ser comprovado pela CPI. Certo. Não, mas de acordo com o Pazuello, ninguém leva a sério o que o presidente fala nas redes. São só garotos. A não ser que ele deu uma ordem direta. Ele não deu ordem direta pra ninguém se contaminar, então a culpa não é dele, né? Aí ele quer o que? Que vale assim, ei, se contamine aí, valendo. Não, que isso, não se leva a sério. Esse raciocínio do senhor Pazuello é muito particular, porque quem fala isso foi exatamente o cara que ficou conhecido por um manda e outro obedece. Pois é. Randolfo, ainda nessa questão da desinformação, ele não estava sozinho nessa. Tinha toda uma câmara de eco que repercutia e às vezes antecipava até alguns discursos negacionistas dele e que captou da base olavista e extremista bolsonarista. Que, por sinal, não coincidentemente, rotineiramente estavam lá na FUNAG dando palestra para falar de coronavírus. Então a gente vê que existe uma simbiose entre o discurso
discurso bolsonarista e o discurso olavista no direcionamento ideológico da pandemia. Inclusive, isso é reconhecido pelo governo federal naquela lista que a Casa Civil propôs, porque o último tópico daquela lista se tratava de fake news que o gabinete do ódio propagou e inventou a respeito da pandemia. Esse tipo de coisa que envolveu todos esses veículos de desinformação vão ser escopo da CPI também? Eu vou ser chique agora, né? Vou utilizar uma linguagem marxista, que diz o seguinte: existia uma superestrutura ideológica, né, negacionista, né? Existia uma superestrutura, por usar uma linguagem gramsciana, né? Uma superestrutura ideológica negacionista em curso, estruturada. Essa superestrutura ideológica, ela já cumpriria um papel nefasto, criminoso, de morticínio, se não tivesse alicerçada por uma infraestrutura governamental. Essa superestrutura ideológica, alicerçada por uma ampla infraestrutura governamental, né, que propagandeava as teses negacionistas, trouxeram ao morticínio que nós temos. Porque não era a fala do presidente da República, era a porta-voz, o porta-voz das declarações. A fala do presidente da República era a declaração pública do que estava acontecendo, né? Mas a infraestrutura que estava por trás dessa fala reproduzia o mesmo modo de pensar. Era o gabinete paralelo, o gabinete da morte atuando contra a vacina. Era a FUNAG tendo se transformado numa instituição, a gloriosa FUNAG, Fundação Alexandre Guzmão, sendo transformada em uma instituição com espaço para o negacionismo, que cabia até palestrante que falava contra o uso de máscaras. Randolfo, deixa eu te interromper. Esse vídeo da nocividade do uso de máscaras foi removido. Do dia 14 para cá, desde que ele foi exposto lá na CPI, eu fui olhar agorinha antes de começar a gravação. Ele foi removido. Mas eu tenho muita certeza que isso não escapou ao crivo de tesoureiros e Jair. Tá tudo salvo. Nada se perde mais. As fofocas aí do Twitter não escapa. As fofocas presentes no Twitter. Paulo Guedes prometeu emprego. Não tem emprego, o povo passa o dia salvando coisa do governo. Exatamente. A culpa toda é do Paulo Guedes. Se eu tivesse um emprego, eu não estava fazendo nada disso. Assim, é aquela máxima, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Se você assim, tô atrás de alguma coisa pra fazer, aí dá nisso, né? Não, ele construiu uma Ford na minha cabeça, não foi uma oficina, não. Olha, o legal é o seguinte, que eles tiraram lá do site da Alexandre Guzmão, né? Mas como vocês não deixaram escapar, não me faltou essa exposição para confrontar lá o ex-ministro Ernesto Araújo. Você lembra muito bem, né? Uhum. Este vídeo foi um dos que confrontaram lá com o Ernesto Araújo. Mas o fato é isso. Existe, não é só a palavra do presidente da República. A estrutura de governo se mobilizou desde março do ano passado, pautada e orientada pelo pronunciamento do presidente da República em cadeia de rádio e televisão. É só uma gripezinha, vamos continuar como estamos, né? É por isso que o primeiro pronunciamento do Paulo Guedes, já que vocês falaram dele, só para lembrar, era: vamos destruir o coronavírus com 5 bilhões. Gastou 1 trilhão no ano passado, né? Ele tinha 5 bilhões e gastou 1 trilhão no ano passado. Então, o governo se mobilizou a partir do pensamento negacionista que eles estabeleceram. Então, veja bem, senador, nos últimos dias, né, como a participação da gente, graças ao senhor que abriu essa porta para todos nós na CPI, ficou em evidência, o povo do outro lado não ficou muito feliz não, né? Teve o ministro da propaganda que... Tudo bem, por minha culpa, por minha máxima culpa. Eu apresentei... nós apresentamos vocês para o mundo. Aí, o ministro da propaganda e o senador Champatinho Lagarto, não sei se o senhor conhece ele por essa alcunha, porque ele começa a falar... Não acredito. E o apelido dele nas redes é Champatinho Lagarto, porque ele só fala besteira e ele tem aquela voz de locutor do Extra, que anuncia oferta. Patinho, quilo, resfriado, R$ 44,90. Alcatra bovina, quilo, R$ 19,99. Sabe o que eu tô falando, né? Sei, perfeitamente. Essa aí, Patinho. No Filhos de Otto e de Tasso tem outra denominação, mas aí depois eu conto pra vocês.
Aí, só para esclarecer aqui para todo mundo, né? Porque o ministro da propaganda, ele falou, e quem são esses perfis? Será que são pagos alguém do governo? O senador Omar deixou um pix aqui pro senhor passar pra gente, viu? Agora olha só, Leila, se vocês abrirem um pix de cada um do perfil de vocês no Twitter, se vocês abrirem, vocês correm o risco de, assim, não entrem nessa provocação, porque vocês correm o risco de ficarem ricos com isso, entendeu? Porque a audiência que vocês têm ganho. A gente quer agradecer esse espaço, inclusive, porque depois a gente vai mandar um salve, mas a gente tem apoiadores, viu, o moço? A gente faz... A gente é patriota, a gente faz por patriotismo, querido, só que a gente não... A gente usa roupas fala legais. Tanto de patriotismo, mas não sabe identificar quando vê um. Quando você tá falando na CPI, todo mundo no grupo fica elogiando você lá, viu? Me pedindo, inclusive, pra avisar. Os apoiadores mandaram cheiro. E um apoiador fez uma pergunta assim, que coitado, deixa eu fazer logo, Randolfo, porque ele diz que fica discutindo qual é a altura do senhor com a mãe dele, aí não rendi o assunto até umas horas. Meu Deus. Eu ia revelar aqui, mas eu vou manter no sigilo pra manter o suspense, entendeu? Deixa no ar. Não, vamos manter o suspense, vai fazendo a enquete aí. Pra fazer enquete, pra algumas coisas desse tipo. Agora, olha só, eu gostei muito desse negócio que nós elaboramos aqui. Ministro da propaganda, viu? Caiu muito bem. Ô, senador, vou fazer uma pergunta aqui, que é curiosidade dos internautas. Muita gente comenta, e a gente já notou, que o senhor se alimenta muito mal durante as sessões da CPI. É paçoca, é goiabinha, banana. Olha, vários internautas já manifestaram a preocupação com a sua saúde. O senhor não pode ficar doente. Então a pergunta é, a gente pode mandar um Rappi, um iFood pro senhor? E qual é o lanchinho que o senhor gosta, assim, lá durante a CPI? Pra gente, né? Se a gente puder mandar. Não, eu vou esperar o iFood lá, entendeu? Mas olha só. Pode mandar, então, um iFood. E o que o senhor gosta de comer, assim, que seja saudável, né? Só não pode ficar doente. Ele não gosta de pizza, ele disse. Pronto. Então, olha só, deixa eu explicar pra vocês o que acontece. Eu chego lá na CPI, né? Aí eu me inscrevo pra falar. E aí é o seguinte, eu tenho que ir primeiro, porque é o seguinte, eu vou dar um spoiler pros futuros depoentes. Via de regra, todos os depoentes, quando passam pela inquirição do Renan, eles, via de regra, entram em contradição. Então, uma das primeiras... eu estruturo meu depoimento, primeiro, vendo que eles respondem pro Renan. Quando eu vejo que eles entram em contradição, então eu me estruturo para o momento que eu vou inquirir, que eu vou questioná-lo. Então, logo que eu chego, tenho que ficar prestando atenção no Renan e no que o Renan tá perguntando pro depoente. Tá bom. Terminou isso daí, eu fico esperando a minha vez, eu fico me concentrando, esperando a minha vez de inquirir, né? Então, nesse intervalo de tempo, não dá pra comer, né? Tem que ficar prestando atenção lá e tal. Chegou a minha vez de fazer a inquirição, então tem que me concentrar na inquirição. Quando eu termino minha inquirição, aí eu disse, bom, agora eu vou ver se eu como alguma coisa. Aí eu vou dizer pra vocês quem é o culpado de tudo, gente. Vou dedurar aqui. Assim, atenção, delação aqui pro Tesoureiros, pro Jaime, pra Leila, pro Regreta, pra todos vocês aí, a delação. Na hora que eu termino a inquirição, eu disse, agora eu vou comer, aí eu ouço aquela voz vindo lá do fundo da mesa. Randolfo! Meu Deus. O Omar. Não, é o Omar. Assume aqui! É a cara dele. Assume aqui! Aí como é que eu vou dizer não pra aquela voz assim, quase gritando, grossa, dizendo o seguinte, vem pra cá, assume aqui. Pode ser não pro Omar? Nossa, Omar, Free Randolph, hein? Hashtag Free Randolph, deixe o homem se alimentar. Tô dedurando aqui o meu amigo, entendeu? É ele que não me deixa comer, não me deixa... ele que é um dos responsáveis para que eu só coma às 17 horas. Aí eu tenho que eu tô me organizando o seguinte, levando uma aguinha de coco lá pra segurar até às 17, 18 horas, depois termino o depoimento. Quando ele falou da voz, eu achava que ele ia falar do Marcos Rogério anunciando alguma oferta no supermercado. Meu Deus, não, eu tô rindo, pelo amor de Deus, eu tô rindo que eu lembrei de um negócio aqui, não tem nada a ver com isso. Presta atenção no que vocês estão fazendo comigo. Agora, na terça-feira, eu vou lá pra CPI, na hora que o meu amigo for falar, meu colega for falar, eu vou cair na gargalhada. Você vai ficar rindo lá na hora que ele tá falando. Aí ele vai lá, ele vai interromper que eu tô rindo. Eu vou interromper, eu disse, olha, a culpa foi da Leila, a culpa foi do Carlinhos, a culpa foi do Tesouro. Nunca nem te vi. Randolph,
O Omar Aziz esteve aqui e a gente meteu na cabeça dele: o Brasil tá lascado, né? E ele usou lá. Qual sinal você vai mandar pra gente? Que salve você vai mandar pra gente? Pode falar república em algum momento. República é uma... Assim, se eu começar a sorrir na hora que o meu colega aí que vocês citaram começar a falar, também é um sinal. Calma, tem que sorrir com os olhos que tu tá de máscara, que a gente sabe. Mas pode falar república que a gente aceita, tudo bom. Vai caber república várias vezes, assim. Vai caber república várias vezes. Tá bom. Pergunta séria que tá chegando aqui dos nossos internautas é o seguinte: a Mia Khalifa vai ser convocada para dentro da CPI? Quem? A Mia Khalifa. Pesquisadores começaram a investigar e descobriram que a gerente de vendas da Surgespir era, pasmem, senhoras deputadas que estão aqui, senhores senadores, a gerente de vendas da Surgespir era uma atriz pornô. Vocês viram que eu, assim, no Twitter eu já manifestei a minha vontade, né? Já manifestei. Sabe qual é a minha tese? A gente tem que convocar a Mia Khalifa, tem que convocar um representante do parlamento italiano, porque pelas informações lá retratadas, no parlamento da Itália foi aprovado o uso da hidroxicloroquina, né, para enfrentar a Covid-19. Uhum. A mesma forma, a gente tem que encontrar, eu estou pensando em convocar alguns militantes sociais britânicos, porque pelas informações que eu tenho, na Grã-Bretanha também iniciou uma greve pelo tratamento precoce contra a vacina, né? Tem que chamar Bill Gates também, viu? Tem que chamar o DJ Raul, hein? DJ Raul tem sido hit. E o DJ Raul também tem que estar presente. E tem que chamar também o primo do filho da minha tia, da minha amiga, que quando tava trocando um pneu, ele, né, morreu e colocaram Covid. Ô, Randolph, mas teve governista querendo convocar os elencos pra CPI. E assim, você deve ter percebido que os governistas falam muito desses elencos. Você sabe quem é os elencos, Randolph? É o cara que criou o protocolo de inalação de hidroxicloroquina, de nebulização de hidroxicloroquina. Foi esse cara que criou. Então, veja as referências que governistas têm pra cloroquina. E o cara é antivacina maluco. Eu acho que se pegar toda a lista que está sendo declinada pelo nosso tio do Zap predileto, né, da CPI. O vovô do Up, do filme Up. Vai ser fantástico, né? Eu acho que tem uma lista de depoimentos indispensáveis na CPI, né? Assim, alguém tem que explicar. Ele não entendeu qual foi o prêmio que o DJ Raul ganhou. Foi apontado lá pela... Assim, eu achei fantástico que a Luana... Tu não ri, não. Eu caí na gargalhada aquele dia, minha filha. Ah, tá. Eu achei engraçado que a Luana, assim, o meu tio do Zap olhou lá pra Luana e perguntou: não, porque o DJ Raul. Aí a Luana disse: eu recomendo que você aprecie o DJ Raul aí, ele ganhou o prêmio tal, né? E disse o nome do prêmio em inglês, né? Rusty Razor. Mas vocês não estavam aí. Depois que a Luana olhou assim e disse: eu recomendo, senador, que você, a Luana séria, né? Eu recomendo que você pesquise o prêmio tal. E o DJ Raul ganhou, né? Aí voltou pra ele disse: exatamente. Vocês perceberam, ele concordou com o prêmio. Ele não entendeu. Não, ele não tem a mínima ideia. Toda vez que ele fala, eu fico com vontade de falar assim: tá bom, vovô, tá bom, vamos lá tomar seu mingau. Ele exala essa aura. Isso, Randolph. Puxa a pergunta que eu fiz pro senador Omar Aziz, que é: qual é o seu happy place, aquele lugarzinho na sua mente que o senhor se transporta quando um colega seu começa a falar muita besteira e o senhor não pode tacar um livro na cabeça dele? Olha, eu tenho... Assim, aí tem diferentes passagens, né? Assim, aqui no Amapá tem uma dança típica, característica daqui, né? Que é uma dança de manifestação afro, né? Muito bonita, que é o marabaixo, né? Eu tenho até... Pega lá o tambor, Carol, ali pra gente, né? Tem até um tambor de marabaixo aqui, né? E assim, eu adoro, assim, uma roda de marabaixo, né? Onde a gente pode bater um tambor e tal, né? Assim, tomar uma gengibirra. Moçada, quando vocês vierem do Amapá, vocês vão aprender. Gengibirra é uma bebida local, é uma espécie de cachaça misturada com gengibre e mel. É uma delícia.
Só que é o seguinte, você começa a tomar... Poxa, eu quero tomar. Não, você começa a tomar um gole de gengibre, você não quer parar mais, entendeu? Por isso que na roda de Marabaixa, a roda de Marabaixa começa à noite, termina de madrugada, e um largado para um canto, outro largado para o outro, entendeu? Assim que é bom, assim que é bom. Os outros detalhes da gengibirra. Porque, bom, mas deixa eu contar, já que tá aqui, é o seguinte, se vocês acharem por bem, levantem aí a censura, entendeu? A gengibirra ainda é um pouco afrodisíaca, ainda tem mais esse detalhe, né? Então, recomendo a todos virem ao Amapá, irem para uma roda de Marabaixa tomando uma gengibirra, né? Então, eu tenho aqui, olha, meu tamborzinho aqui de Marabaixa. Ó. Olha o tambor tá gasto de toca. Então, na hora, meu replace, né? Na hora que tá lá, eu tô assim, eu me transporto para uma roda de Marabaixa, tomando uma gengibirrinha, né? Aí, ultimamente, eu tô com mais assim, como tem sido alguns sequenciados, né? Tem sido alguns sequenciados, aí às vezes, olha uma outra coisa que eu aprendi a fazer, né? Quando é antes da minha inquirição, né? De vez em quando a minha assessoria vem me trazer, olha aí, eu vou revelar aqui, a minha assessoria vem me trazer algum vídeo que subiu ou no Jaime ou no Tesouro, né? Que é pra eu confrontar com o depoente. Aí eu pego, de vez em quando, assim, uma outra checagem pra vocês, quando vocês me verem com fone de ouvido, entendeu? Ali com fone de ouvido, e eu estou ouvindo algum vídeo de vocês, entendeu? Eu estou ouvindo algum vídeo de vocês que é uma forma também de não ouvir algum nível das besteiras que estão sendo proferidas. Terapia em dia, viu? É o tratamento profilático a Eduardo Girão e afins, olha aí. Ô, gente, eu sou do Ceará, eu peço até desculpa, viu? Senador, só deixa eu fazer uma pergunta. Só pra emendar com essa história do Marabaixa, que o ouvinte gosta de saber o que é que o senhor ouve em casa, quando tá sem fazer nada, pra relaxar. O que é que você bota pra tocar no Spotify? Em casa, eu não tenho tanta essa... A minha preferência no Spotify é quando eu pego um voo de Macapá para Brasília, né? Geralmente são 2h30 de voo, né? Aí, então, eu ligo o Spotify e aí fico ouvindo uma música até assim, quando o avião tá decolando e tal. Então, vamos lá, na lista. O meu querido Caê, né? Caetano, eu gosto todas aí deles, né? Ana Vitória, né? Ana e Vitória. Aliás, gente, deixa eu contar aqui. Eu não sei nem se ela me autorizou, mas deixa eu contar. Quem mandou uma mensagem um dia desse perguntando pela CPI para nós foi a Vitória, vocês acreditam? Foi a Vitória. Ela engajada. Olha, eu não aguentei de emoção, que eu sou muito fã das duas, né? Ana Vitória, Nando Reis, né? Eu adoro, assim, todas as composições do Nando, né? E tem uma cantora, tem um poeta amapaense, assim, que eu acho fantástico as composições deles, que é o Joãozinho Gomes, né? E tem uma intérprete aqui do Amapá, que é uma intérprete muito fantástica, que é a Patrícia Bastos. Então, você vê, no caminho, assim, meu repertório do Spotify é Caetano, Ana Vitória, Nando, Patrícia Bastos e Gonzaguinho. Esse, assim, o roteiro do Spotify que eu vou escutando. Tá aí a playlist. Que vai me distraindo. Inclusive, vou criar um novo meme. Toda vez agora que eu olhar, se eu tiver com aquela cara, assim, meio... O que eu tô fazendo aqui na CPI? Bota eu vou postar saudades de uma roda de Marabaixa da minha lista do Spotify. É isso mesmo. A lista de Spotify, a roda de Marabaixa, enfim. É o momento que eu tô desligado lá para não ouvir o grau de besteiras. É esse lugar da mente que eu me recolho. Muito bem. Eu vou pedir pro senhor falar... a gente tá no quesito música aqui, então é o seguinte. O senhor já ouviu o funk do Renan Calheiros? Claro, óbvio. Capricha, Renan, capricha. Capricha, Renan. Sim, nossos amigos Medo e Delírio. Eles que fazem. A gente vai encomendar o seu funk aqui. O que você queria? Que termos você gostaria que tivesse pra mandar o Cris fazer no freestyle? Olha, deixa eu dar uma dica pra vocês. O Greg News, eu acho que dessa semana de ontem, né? O do Vivier fez um comentário bem interessante, bem legal. O comentário do Greg News em um determinado momento foi o seguinte: poxa, é bacana ver quando o Randolph vai lá e espanca um negacionista, né, com argumento. At Capella University, learning online doesn't mean learning alone. You'll get support from people who care about your success, like your enrollment specialist, who gets to know you and the goals you'd like to achieve. You'll also get a designated academic coach who's with you throughout your entire program. Plus, career coaches are available to help you navigate your professional goals. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Now at Chipotle.
Our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. Ou então, aí um outro que eu achei muito legal foi a narração de jogo do Adnet. Do Adnet, fez uma narração de jogo muito bacana. Quando, digamos, abre aspas, a bola está comigo, fecha aspas, e aí o Adnet diz lá vai o Randolph, o jogo da oposição sempre passa por ele, é isso aí, o Randolph portando pro lado, ele fala fino, mas ele fala firme, achei fantástico isso aí. Porque você sabe que é o seguinte, os comensários da morte vivem falando assim do meu tom de voz, né? E assim, não tem jeito, meu tom de voz é meu tom de voz, né? Fazer o quê, né? O meu também é o meu. Exatamente. Meu tom de voz é meu tom de voz, né? E o meu também, eu tomei cloroquina e ficou assim, Randolph. Olha, você me deu uma dica, eu vou perguntar pra mãe se na minha mamadeira ou no meu leite, quando eu nasci lá em Garanhuns, se não tinha misturado um pouquinho de cloroquina, que talvez tenha resultado nisso. Nesse momento de descontração, a gente sempre vai tentar fazer algumas previsões que muitas vezes se mostram certeiras, como a gente desenhou, por exemplo, a queda do Pazuello e do Ernesto. E a gente emplacou as duas. E tem outras aí que estão pendentes e outras que já foram devidamente concretizadas também. A minha do Salles está perto. A do Salles está perto. E a gente vai tentar adivinhar qual é o seu perfume. Eu tenho o meu palpite já. O Omar Aziz não soube brincar. A gente falou, vamos adivinhar seu perfume. Ele falou, Siquei! Não faça isso. Eu acho que o Randolph Rodrigues usa Jimmy Choo Man. E arrisco dizer que o Intense. Jimmy Choo Man. Não, esse daí eu não conheço. Aliás, deixa eu lembrar, qual é o meu... assim... não, que tu é mais... Tu não lembra. Aqui, deixa eu revelar. Eu, assim, não tenho uma sequência de perfumes. Eu vou sempre mudando de um pra outro, entendeu? Ok, o do momento, então. Errei, vai. Próximo, amigos, eu sempre me lasco. Eu vou chutar o Galbi. Tá, esse daí eu gosto. Pronto. De vez em quando eu tomo esse daí. Primeira vez que eu consigo acertar, hein? Tesoureiro, ele sabe 3 perfumes, esse era um deles. É porque Randolph é meu besta. Eu lembrei do frasco, eu identifiquei que foi esse. Pronto. Tá. Este podcast, ele é abençoado, é um podcast gospel, como a gente gosta de falar, nós não fofocamos, nós fazemos partilha, e nós também temos a coisa da profecia. E a gente, todo episódio, lança... Leila, só corrigir. No caso, assim, que o Salles vai cair, não. Eu acho que ele pode ser preso, viu? Talvez antes de cair ele seja preso, né? Melhor ainda. Então... É um improvement na minha profecia. Anitta, ouça isso, Anitta. A gente faz esse momento que é o momento do rajadão. A gente lança a nossa profecia, sai um trovão na edição e você está convidado a profetizar conosco. Qual sua profecia, tesoureiro? A minha profecia é que os governistas vão se arrepender de ter convocado os governadores. Porque o que os governadores vão falar pode acabar não agradando o que eles gostariam de ouvir. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Eles vieram nessa narrativa de estados e municípios, e quando chegar o governador dizendo o que o governo federal fez ou não para ajudar, aí o negócio vai apertar pro lado deles. A minha profecia, infelizmente, é que eu acho que uns 2 meses, 3 após o final da CPI, o Brasil vai ter seu 5º ministro da Saúde. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Meu rajadão é o seguinte, tá todo mundo brigando na esquerda, PDT e PT, os emojis, mas antes de 2022, antes das eleições, vai ter Lula e Ciro se apertando as mãos, aliando. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Esse eu quero ver, hein, Leila? Você tá difícil. Cola, querida, nunca errei um rajadão. Acho que ninguém aqui errou um rajadão. A minha previsão é que eu não fiz previsão dessa vez, gente. Pra variar, eu perdi a aula de adivinhação, tô sem bola de cristal, tô sem borra de café, não consegui adivinhar nada. Perdão.
Randolph, qual a sua? Bom, já fiz, né? O Salles tende a ser preso e eu rogo que todas as que vocês fizeram se concretizem. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Boa. No dia da CPI, senador, eu estou num fuso horário diferente do Brasil, estou 4 horas atrás. E eu acordei com o meu Twitter cheio de notificação do pessoal perguntando se eu estava dando depoimento na CPI. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há 1 ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Porque estavam jurando que a voz da doutora Luana era parecida com a minha. E aí a gente tinha separado aqui um momento, porque a gente vai fazer ia fazer um mini interrogatório para mandar para os nossos seguidores, para eles confrontarem com o vídeo para saber se eu era a doutora Luana ou não. Então, se eu tenho uma pergunta para a doutora Luana? Tenho, doutora Luana. A pergunta era a pergunta concreta, né? A senhora tinha a ilusão que um governo tão negacionista seria possível alguém que fosse devota da ciência como a senhora? Posso chorar? A doutora Luana todinha assim agora nesse react. Descobrimos, foi descoberto. Aqueles suspiros, né? Aqueles suspiros do tipo... Exatamente, então. Exatamente. Senador, muito, muito obrigada por ter entrado nessa brincadeira e nessa, enfim, metade brincadeira, metade seríssimo, né? A gente tá muito feliz de ter tido o senhor aqui. Muito obrigada. Olha, a seguinte, ao que pesa a identidade secreta de todos vocês, eu sei que a Leila já se entregou, já sei que a Leila é do Ceará, da terra onde eu fiz o meu mestrado em política pública, entendeu? Então tem um pezinho aí no Ceará também, Leila. Então é por isso que tá bom. Da Universidade Estadual do Ceará. Então, na verdade, eu que tenho que agradecer a todas vocês, né? Vocês têm dado uma contribuição fundamental. Tanto é que o Ministério da Propaganda já está de olho em vocês aí, né? Ai, manda publis. Manda uma caixa de Jequiti pra gente. É o seguinte, eu achei fantástico que aquele como é que é, tesoureiros? O tesoureiros ou é Jaime? Como é o nome do senador? Foi Jaime. Chama, patinho, lagarto, oferta, R$39,90 quilo. Ele nunca... Ô, Jaime, tu vai ser responsável pela maior gaitada da CPI, ele nunca mais vai se concentrar. Vocês têm sido formidáveis e a contribuição de vocês já provocou, inclusive, o interesse do senador aí. Como é o nome do senador? Repete aí. Patinho, lagarto. Patinho, lagarto. Patinho, lagarto. Querer convocar vocês, né, pra CPI. Eu não acho uma boa ideia deles. Entendeu? Eu não acho uma boa ideia. Quem quis convocar foi o Fábio Faria. Que ele porque se ele botar a gente meia hora no microfone, Brasília vai abaixo. Ele não tem noção do perigo, não. O que ele queria era que a gente relevasse, saísse do anonimato pra poder dar ideia pra vocês, entendeu? Não, quando eles falaram isso, eu acho que eu só vou dizer o seguinte: moçada, eu não acho uma boa ideia pra vocês, mas já que insistem, né, vai ser muito interessante. 20 minutos naquele microfone, eu posso até ir pra cadeia, mas eu vou rindo tanto. Eu queria agradecer muito vocês. Tenho certeza do trabalho que todos nós e vocês estão fazendo é civilizatório. É o embate da civilização contra a barbárie. A civilização vencerá. Massa demais! Agora fique com o incrível funk de Cristiano Botafogo, do podcast Medo, Delírio Brasília. Inclusive, amamos, somos fãs. Funk do Randolph. A obsessão pela hidroxicloroquina. Era para as pessoas caminharem para a morte. Mas também tinha negócio na parada. Barato Baué. Tinha negócio na parada. Barato Baué. Tinha negócio na parada.
negócio, mutreta, negócio, bufunfa, negócio, mutreta, negócio, ladoagem, negócio, mutreta, negócio, bufunfa, negócio, mutreta, negócio, corrupção, mutreta, bufunfa, ladoagem, corrupção, mutreta, bufunfa, ladoagem. Mutreta, ladoagem. Dinheiro na mão é vendaval. Não era só a obsessão. Não era só a obsessão. A hidroxicloroquina. Não era só a obsessão. Meu pequeno talismã. Não era só a obsessão. A hidroxicloroquina. Não era só a obsessão. Obsessão. Hidroxicloroquina. Obsessão. Hidroxicloroquina. Obsessão. Não era só a obsessão. Barato qual é? Tinha negócio na parada. Barato qual é? Tinha negócio na parada. Negócio, mutreta, negócio, bufunfa, negócio, mutreta, negócio, ladoagem, negócio, mutreta, negócio, bufunfa, negócio, mutreta, negócio, corrupção, mutreta, bufunfa, ladoagem, corrupção, mutreta, bufunfa, ladoagem. Ladoagem, mutreta. Toma no cu, rapaz.